Olá, aqui é o Jurego Opiniões Brabas, o canal do ogro mais feio do YouTube. O vídeo de hoje vai ser uma luta entre Bluezão e Baldur. Esse vídeo está escrito por inteligência artificial. Quem teve essa ideia originalmente foi o Vinícius Tisso, que fez um Shumatsu escrito por inteligência artificial. Os vídeos dele são muito bons, e como eu peguei a ideia dele, eu tenho que no mínimo citar ele e deixar o link do canal dele na descrição. Se vocês gostarem da minha versão, com certeza vocês vão gostar da dele. Outra coisa que eu tenho que avisar é que eu não estou manipulando os resultados das lutas. Eu só farei isso quando for extremamente necessário para ter todas as lutas. Também devo citar o canal Jojo Leon Lovecraft, já que o formato do vídeo é inspirado no dele. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Na arena sagrada, os olhares se voltavam para o palco da batalha onde o primeiro embate entre humanos e deuses estava prestes a começar. A tensão no ar era palpável, mas também havia um misto de curiosidade e expectativa. No canto dos humanos, surgiu Bluezão, figura polêmica e controversa, conhecida por suas atitudes e palavras ofensivas nas redes sociais. Ele estava acompanhado por sua valquíria, cujo nome era uma mistura de ironia e respeito. Do lado dos deuses, Baldur, o imponente deus nórdico da beleza e da luz, preparava-se para enfrentar o humano escolhido para representar a humanidade. Com seu porte majestoso e aura divina, Baldur emanava uma presença magnífica que cativava a plateia. A batalha se iniciou com um olhar desafiador do Bluezão, que estava longe de se intimidar pela divindade à sua frente. Com um movimento rápido, ele invocou sua arma divina, uma dentadura de aparência comum, mas imbuída de poderes corrosivos. O bafo de Bluezão agora era uma arma terrível capaz de derreter até mesmo a matéria divina. Baldur avançou com graça e velocidade, desviando habilmente dos ataques iniciais de Bluezão. A agilidade e a destreza do deus eram impressionantes, mas o Bluezão não se deixava abalar. Ele usava sua arma com precisão, liberando rajadas de bafo corrosivo que forçavam Baldur a se manter em movimento constante. A plateia, uma mistura de humanos e figuras históricas do passado, observava com olhos atentos e corações acelerados. Alguns torciam pelo Bluezão, enquanto outros admiravam a majestade de Baldur. A atmosfera estava carregada com a energia dos espectadores, cada um refletindo seus próprios sentimentos e conexões com os combatentes. Enquanto a batalha se desenrolava no palco, as emoções dos personagens iam desde a animação até a apreensão. Era um confronto que transcenderia a força física, envolvendo histórias e crenças que moldaram a humanidade e os deuses ao longo dos tempos. A batalha entre Bluezão e Baldur continuava com intensidade. Enquanto Baldur demonstrava sua agilidade divina, esquivando-se dos ataques corrosivos, Bluezão lutava com tenacidade e uma pitada de sua característica insolência. A plateia estava dividida em emoções e torcidas contrastantes. Do lado do Bluezão, a plateia estava repleta de membros da RepTube, incluindo figuras notáveis como o Rafão Otaku, Homem-Deita, Índio Maluco e Vini7. Eles torciam fervorosamente contra Bluezão, parecendo desfrutar da oportunidade de vê-lo enfrentar um deus. Seus gritos de encorajamento sarcástico se misturavam ao tumulto geral, criando um ambiente caótico e ruidoso. Vai lá, Bluezão! Mostra para o Baldur quem é o verdadeiro rei da internet! Exclamava Rafão Otaku, provocando risadas da multidão. No entanto, à medida que a luta prosseguia, algo surpreendente acontecia. Bluezão começou a demonstrar uma incrível resiliência e astúcia. Ele utilizava a sua dentadura divina de maneiras cada vez mais inusitadas, explorando seus poderes corrosivos para criar obstáculos e armadilhas improvisadas. Baldur, embora fosse um deus poderoso, estava sendo pressionado por um adversário que havia subestimado. Bluezão aproveitou cada brecha que encontrava, mantendo Baldur em um estado de constante alerta. A astúcia do humano estava começando a conquistar a admiração até mesmo de alguns membros da plateia que inicialmente torciam contra ele. A interação entre Bluezão e os membros da RepTube era complexa.
Eles zombavam e torciam contra ele, mas à medida que ele demonstrava sua capacidade de luta, seus comentários se tornavam menos sarcásticos e mais envoltos em admiração disfarçada. Enquanto isso, nos bastidores da arena, a rainha Elizabeth e Leonardo da Vinci observavam a luta com interesse. Suas conversas eram repletas de observações sobre as táticas do bluesão e a reação da plateia. Era claro que aquela batalha estava influenciando até mesmo os sentimentos dos observadores históricos. No calor da batalha, enquanto Bluezão e Baldur trocavam golpes e esquivas, uma fração de segundo de hesitação atravessou os olhos do Bluezão. Nesse breve momento, suas memórias o levaram para longe do tumulto da arena e para um passado doloroso. Flashback, as imagens em sua mente se materializaram em uma tarde chuvosa, com nuvens pesadas escondendo o sol. Bluezão estava em um pequeno apartamento, os móveis desgastados e a atmosfera carregada de tristeza. Ele estava em frente ao computador, lendo comentários ofensivos sobre suas postagens. Cada palavra era como um punhal, ferindo sua autoestima e confiança. Só fala besteira. Você não tem talento. Desista de tentar ser engraçado. Os comentários negativos eram implacáveis. Ele lembrava de como havia começado com entusiasmo, esperando fazer as pessoas rirem e se divertirem. Mas, à medida que o tempo passava, a negatividade se acumulava. Bluezão sentia como se estivesse afundando em um poço de desespero, com cada crítica corroendo sua paixão. No auge daquela noite sombria, ele encarou o espelho, refletindo sobre sua aparência e identidade. A dor e a solidão o levaram a questionar seu valor como pessoa, e a ideia de desistir pairava sobre ele como uma opção tentadora. Voltando à arena, o flashback desvaneceu-se rapidamente, retornando Bluezão à batalha. Seu olhar estava agora mais determinado, e a dentadura divina brilhava com uma luz intensa. As palavras dos comentários ofensivos se misturaram com os gritos da multidão, mas Bluezão encontrou uma nova força em meio a lembranças dolorosas. Ele se lançou de volta à luta, utilizando suas experiências passadas como combustível. Cada golpe era impulsionado por uma determinação renovada e um desejo de provar a si mesmo e aos outros que ele era mais do que apenas palavras cruéis. A multidão assistia a esse desenvolvimento com surpresa. A hostilidade anterior estava sendo substituída por admiração genuína. Até mesmo os membros da DepTube estavam silenciosos, observando Bluezão como uma nova perspectiva. Enquanto a batalha prosseguia, Bluezão tinha uma presença renovada e uma força interior que transcendia sua reputação controversa. Enquanto a batalha no palco se desenrolava, Baldur, o deus da beleza e da luz, encontrava-se imerso em um momento de introspecção. Seus olhos refletiam um passado distante, quando a escuridão ameaçou consumir sua essência divina. Flashback, Baldur estava em um reino celeste, cercado pela radiância de sua própria existência. Sua presença era tão brilhante que iluminava o próprio cosmos. Ele era amado por todos os deuses e seres celestiais, um símbolo de pureza e bondade. No entanto, uma sombra começou a se estender sobre sua alegria. Ele se lembrava do dia em que sua mãe, Frigg, a deusa protetora, teve visões premonitórias. As visões mostravam a morte iminente de Baldur, um destino que nenhuma divindade poderia reverter. Profundamente preocupada, Frigg jurou proteger seu filho a qualquer custo. Para assegurar a imortalidade de Baldur, ela consultou todas as criaturas do cosmos e fez todas as coisas prometerem que não lhe causariam mal. As criaturas concordaram, exceto uma planta aparentemente inofensiva, o visco. Frigg ignorou o visco, considerando-o insignificante demais para ser uma ameaça. Porém, Loki, o deus da trapaça, aproveitou-se dessa fraqueza. Ele fez uma lança a partir de um galho de visco e enganou o irmão de Baldur, Odr, para que a usasse em um jogo inocente. Sem perceber o que estava fazendo, Odr lançou a lança contra Baldur, perfurando seu coração imaculado. O impacto foi avassalador. A luz divina de Baldur começou a se desvanecer, e o mundo celeste foi mergulhado em uma escuridão que contrastava com sua natureza radiante. A traição de Loki e a vulnerabilidade de Baldur se tornaram um momento de tristeza profunda e desespero.
De volta à arena, Baldur saiu do seu flashback, seu olhar retornando à luta no palco. Ele percebeu que, assim como o Visco havia sido negligenciado, ele também tinha subestimado Bluezão. A batalha não era apenas uma luta física, mas um teste de força interior e resiliência. Ao enfrentar Bluezão, Baldur encontrou um oponente com suas próprias cicatrizes e determinação. A batalha agora tinha uma dimensão mais profunda, uma simbiose de passados e motivações que transcendiam as aparências superficiais. Enquanto os golpes continuavam a ser trocados, Baldur e Bluezão lutavam não apenas pelo domínio da arena, mas também por sua própria redenção pessoal. Os espectadores assistiam como uma mistura de admiração e expectativa, testemunhando uma luta que tinha raízes em histórias muito maiores do que a mera competição divina. A batalha entre Bluezão e Baldur atingiu um ponto crucial, onde os dois adversários pareciam igualmente determinados a prevalecer. Bluezão, com sua dentadura divina e poderes de bafo corrosivo, continuava a criar estratégias engenhosas para enfrentar o deus nórdico. Com um sorriso malicioso, Bluezão deixou escapar um bafo direto em direção a Baldur. As partículas corrosivas do bafo atingiram o corpo divino, deixando uma trilha de fumaça e sibilando com intensidade. Baldur recuou, surpreso pela inovação do adversário. Utilizando sua arma divina de maneira inventiva, Bluezão rapidamente moldou uma barreira improvisada de dentaduras, lançando-as em direção a Baldur como projéteis. Cada dentadura atingia o alvo com precisão, causando pequenas erosões em sua armadura divina. Baldur retaliou com ataques de luz, criando rajadas cegantes que dificultavam a visão de Bluezão. Mas o humano não se deixou abalar. Ele invocou uma nuvem de bafo corrosivo que se misturou com a luz de Baldur, criando uma névoa ácida que enfraqueceu ainda mais a defesa do deus. A multidão observava com espanto e respeito à medida que Bluezão demonstrava um domínio cada vez maior sobre seus poderes. Até mesmo os membros da DeepTube não conseguiam evitar uma certa dose de admiração. Ele tá realmente levando a luta para esse deus poderoso, comentou Vini7, os olhos fixos no embate. Enquanto isso, nos bastidores, a rainha Elizabeth e Leonardo da Vinci discutiam as táticas de Bluezão. Eles estavam surpresos com a criatividade e a coragem do combatente humano. A luta prosseguia com uma série de ataques e contra-ataques. Bluezão usava sua arma divina de maneira astuta, explorando ao máximo seus poderes de corrosão. Ele estava se transformando em uma força imprevisível, capaz de desafiar até mesmo a divindade de Baldur. O clímax da batalha se aproximava, enquanto Bluezão e Baldur se enfrentavam com ferocidade renovada. O palco estava mergulhado em uma atmosfera eletrizante, com as emoções da plateia variando entre tensão e esperança. Bluezão aproveitou mais uma abertura, liberando um bafo corrosivo tão intenso que parecia transformar o ar em ácido. Baldur reagiu como uma barreira de luz, mas as partículas corrosivas desafiavam sua defesa divina. Enquanto a luta se intensificava, o palco estava envolto em uma mistura de luz, névoa e energia. A multidão, mesmo os membros da DeepTube que inicialmente torciam contra Bluezão, assistia com admiração e respeito. A evolução do humanos de uma figura controversa para um guerreiro formidável era uma narrativa cativante. No entanto, Baldur não era apenas um oponente formidável, mas um deus que também lutava por suas próprias razões. Ele convocou rajadas de luz que queimaram com intensidade, desferindo golpes precisos e poderosos. As erupções de luz e corrosão criaram um espetáculo impressionante que parecia transcender o próprio palco da arena. À medida que a luta atingia seu clímax, uma troca final de ataques teve lugar. A dentadura divina de Bluezão colidiu com a armadura luminosa de Baldur em uma explosão de energia e poder. O impacto foi ensurdecedor, e por um momento, o tempo pareceu congelar. Quando a poeira e a luz se dissiparam, a verdade se revelou. Baldur estava de joelhos, sua aura divina enfraquecendo rapidamente. Bluezão, embora visivelmente desgastado, ainda estava de pé. O combate havia chegado ao seu ápice, e a plateia estava em silêncio, absorvendo o momento decisivo. Com um último olhar cheio de respeito, Baldur se desvaneceu em uma luz deslumbrante.
Sua alma transcendia para além do plano mortal, deixando para trás apenas memórias e reverência. A multidão observava com uma mistura de emoções, enquanto Bluezão se ajoelhava, recuperando o fôlego. Sua valquíria estava ao seu lado, exausta, mas ainda presente. A plateia, incluindo a figura histórica da DepTube e as personalidades lendárias, irrompeu em aplausos. O reconhecimento à coragem e tenacidade de Bluezão era unânime.